Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, do Grupo Espírita Caminho da Luz de Itaipuaçu. Eu sou o Alberto, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, que fica aqui em Caraí, Niterói, e é com muita alegria e gratidão que estamos aqui para esse encontro virtual, para conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesta oportunidade de hoje, nós vamos conversar sobre um texto de Mateus, um texto privativo de Mateus, que é o capítulo 9 do seu Evangelho, versículos 27 até 31, onde ele narra a cura de 2 cegos feita por Jesus. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões acerca dessa passagem, vamos fazer a leitura de uma página e uma prece inicial para podermos nos preparar mais adequadamente para esse momento. E nós escolhemos uma página do livro Construção do Amor, de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o texto se intitula Cegos. E Emmanuel registra o seguinte: a sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa a provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes, cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas, cegos detidos no egoísmo destruidor que nada veem senão os caprichos em que se movimentam, cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo, cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência, cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente os nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que agora nos envolvem neste momento em que nos preparamos para conversarmos sobre o Evangelho do nosso Senhor. Abençoa a todos nós que agora virtualmente nos reunimos, de maneira que possamos tirar o melhor proveito dessas lições, encontrando nelas material que venha a abrir os nossos olhos, a nos mostrar novos caminhos para enfrentarmos as dificuldades de maneira mais feliz, de maneira mais resignada, na certeza de que somos filhos de Deus, fadados à felicidade. Que a sua paz, Senhor, que o seu amor possa nos acompanhar nesses instantes de reflexões. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos.
Então, como falamos, vamos conversar acerca de um texto privativo de Mateus, que está no capítulo 9, versículos 27 a 31, onde ele narra a cura de 2 cegos. Mateus então descreve-nos que, partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E quando Jesus entrou em casa, eles se aproximaram. Jesus então se dirigiu a eles e lhes perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Jesus então tocou-lhes, como registra Mateus, e lhes disse: Que seja feito então segundo a crença de vocês. E os olhos daqueles 2 cegos se abriram. E Jesus então os chamou a atenção com energia: que ninguém saiba disto que aconteceu. Mas registra Mateus que os cegos saem por aquela localidade espalhando para todos aquilo que havia acontecido com eles. Essa é a passagem que escolhemos para dar base às nossas reflexões, para nos darmos a oportunidade de conversarmos sobre uma série de reflexões acerca desta passagem que são úteis para os nossos dias atuais. Então vamos, como um primeiro ponto, procurar entender a passagem, entender alguns pontos que a princípio possam ficar obscuros. Depois vamos então fazer uma reflexão acerca de como se opera essa cura. Será um milagre? Existe milagre? O que é o milagre? Vamos aí colocar a base científica, vamos colocar a ciência espírita para nos ajudar nessas reflexões. Depois vamos procurar entender um pouco o que é essa fé que cura. Porque Jesus disse que ia fazer de acordo com a crença deles, com a fé deles. Que fé é essa? Como é que isso se dá? É a questão que também propomos para a nossa análise. Por que nós adoecemos? Por que existem cegos e doentes? Será que a cura é a solução para os nossos problemas? É um outro ponto, é o nosso 5º ponto de reflexão. E por último, nós vamos mergulhar no simbolismo dessa passagem. Vamos entender, como o próprio Emmanuel já propôs na página inicial, o que é a cegueira espiritual que nos caracteriza. E vamos então analisar características dessa cegueira, meios de nos curarmos desta cegueira. Muito bem, então vamos iniciar conversando sobre a passagem, o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro objetivo da conversa de hoje. Observem que Mateus não disse o lugar, ele diz: Jesus partindo dali, e ele não diz de onde. Jesus entrando em casa, e ele não diz que casa. Mas quando vamos nos socorrer com Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, Pastorino vai nos dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Porque esta cura dos 2 cegos foi logo após a cura da filha de Jairo. Então Jesus estava em Cafarnaum. Jesus se dirigiu à casa de Pedro, segundo a análise de Carlos Torres Pastorino. Isto se deu então na casa de Simão Pedro. Importante se caracterizar nesta passagem o movimento dos cegos. Isso é sempre importante. Nós percebemos, inclusive, como que o Cristo age mais uma vez. Os cegos vêm lhe acompanhando a caminho. Não sabemos quanto tempo foi essa caminhada, mas gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E pela narrativa de Mateus, Jesus nenhuma reação esboçou. Ou seja, mais uma vez, Jesus estava testando o querer daqueles 2 cegos, e Jesus fez isso em diversas oportunidades. Os cegos vêm trazendo, o Pastorino vai dizer, um elogio interesseiro, porque chamam de filho de Davi, chamam de Messias, do enviado. E eles certamente que não tinham essa convicção, segundo o Pastorino, era apenas uma forma deles conquistarem a atenção
de Jesus, né? Eram dois cegos, mais uma vez, conforme Mateus registra, e Mateus estava presente à cena, né, como sabemos, e os cegos andavam sempre em duplas, porque um auxiliava o outro, um confortava o outro, na solidão em que eles eram renegados na sociedade. E Jesus então pergunta sobre a crença, sobre a confiança daqueles homens na sua possibilidade de curá-los, né? E diz que se faça segundo a crença. Jesus não disse que iria curá-los. Jesus disse que seja feito segundo a crença de vocês. Se vocês tiverem crença, serão curados. Se não tiverem, não serão curados. É o que dá a entender da fala do Cristo. E ele então toca os olhos, como Mateus usa exatamente essa expressão. Jesus toca os olhos daqueles dois homens, né? E os olhos se abrem, e eles voltam a enxergar, eles voltam a ver a luz. E Jesus diz para que eles não contassem aquilo para ninguém, porque Jesus não queria constranger com fenômenos. Jesus queria nos convencer por argumentos, que a gente mude de vida por convicção. Então, ele não queria trazer nenhum tipo de constrangimento, né, com o fenômeno. Mas, imaginem dois cegos que são curados, como que aqueles homens iam, mesmo que eles não quisessem, né, bastava olhar para eles que já iria se identificar que houve ali uma situação muito excepcional. Ora, e essa situação excepcional, a oportunidade nos possibilita, entrando no segundo objetivo, nós falarmos dos milagres, né? Para entendermos definitivamente se existe ou não existe milagre. A doutrina espírita é clara sobre isso, mas algumas vezes a gente se confunde. Então, como que se opera esta cura dos dois cegos, né? Jesus fez diversas curas, como sabemos, e Allan Kardec apresenta essas curas, algumas dessas curas, no livro A Gênese, lá no capítulo 15, que ele vai intitular Os Milagres do Evangelho. E ele vai mostrar que de milagre não tem nada. Ele vai explicar a base científica, como que esse fenômeno foi possível de acontecer, feito pelo Cristo, que nós também temos essa possibilidade, dependendo do nosso nível evolutivo. Então a gente viu Jesus curando muitos cegos, né? Além desses dois cegos, né, Jesus curou, por exemplo, o cego de Betsaida com a saliva, fazendo 2 imposições de mãos. Jesus curou o cego de nascença com a saliva mais a terra, fazendo uma lama. Curou Bartimeu e o outro cego que o acompanhava, segundo Mateus, com a imposição de mãos. Curou o cego possesso e mudo, né? E por aí vai. Mas Kardec vai nos explicar, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, ele vai apresentar os fluidos, para dar a base científica. E no capítulo 15, ele vai analisar, então, os milagres do Evangelho, mostrando que tudo se dá por um efeito magnético. Isto é importante a gente caracterizar. Lá no capítulo 14, no item 34, Kardec vai dizer o seguinte: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se pelo meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, como fazia o Cristo, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Porque isso vai depender do nível evolutivo do espírito. E Jesus tinha isto em grau máximo. Então, Jesus tinha essa possibilidade excepcional, como narra aqui Allan Kardec. Mas no capítulo seguinte, no 15, Kardec vai falar que também é importante a fé, também é importante que se deseje a cura. Isto foi o que aconteceu com esses dois cegos, né? Kardec lá vai fazer a imagem de uma bomba calcante, quer dizer, a bomba que quer curar, que quer empurrar os fluidos, e de uma bomba aspirante, que é a bomba que quer aspirar os fluidos, é aquele que quer receber os fluidos, como a mulher hemorroíça, por exemplo, né? Essa bomba aspirante fica muito clara quando a gente pensa na mulher hemorroíça. Então Kardec vai mostrar
que não existe milagres, que é um fenômeno natural, a possibilidade de alguém doar fluidos para o outro e assim reequilibrar aquele organismo, né? Porque o fluido ele vai ter reflexo no corpo físico, é isso que Allan Kardec vai explicar. E que nós podemos dar qualidade a esse fluido através do pensamento e da vontade. Então vejam que este grau de Jesus excepcional, como Kardec fala, é porque o seu pensamento e a sua vontade já estavam em nível evolutivo máximo. Né? Mas nós também, no nosso nível evolutivo, podemos, de alguma forma, também doar fluidos e até mesmo trazer o reequilíbrio para as pessoas. Né? Mas é importante que a gente compreenda que a doença, ela se deve a distúrbios espirituais. A causa das doenças está sempre nas nossas atitudes, do passado ou do presente, né? Na forma como nós vivemos. Né? Jesus se utilizou algumas vezes dessa frase muito conhecida que ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Então é importante a gente entender também que não basta ser essa bomba aspirante apenas. Há um outro componente que é a lei de causa e efeito. Então, quando Jesus fala os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo o seguinte: olha, essa doença veio com um propósito. E esse propósito já foi atingido. Você já se recuperou daquilo que deu origem a esta doença. Então, neste momento, você já pode ficar curado. É importante que a gente entenda que a lei de causa e efeito ela vai influenciar também, né, para que aquela cura possa se dar. Então Jesus curou de muitas formas. Né? Nós vemos Jesus curando por imposição, por toque, sendo tocado, como foi o caso da mulher hemorroísa. Nós vemos, por exemplo, Simão Pedro curando o estropiado da Porta Formosa através do olhar. Né? Nós vemos Jesus curando através de palavras. Né? Quantos possessos foram curados através de palavras, né? Através de saliva, como falamos, a distância, como foi o servo do centurião. Então nós vamos ver que essa doação fluídica, né, a ciência espírita vem nos mostrar que ela pode se fazer de várias formas. Né? Então, dito isso, nós podemos agora, então, pensar um pouco nesta fé que cura, né, que já é o nosso quarto ponto. A fé cura, foi isso que Jesus falou, né? Que seja feito de acordo com a fé de vocês. Ora, a fé, nesse processo de cura, ela é uma permissão que nós damos para que o outro entre em sintonia conosco. É um movimento que aquele que quer ser curado vai fazer para poder receber aqueles fluidos. Ressaltando mais uma vez que não basta apenas isso, é preciso também se considerar um outro parâmetro nessa relação, que é o tempo da dor, que é a lei de causa e efeito. Né? Aliás, lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 1004, Kardec apresenta essa questão do tempo da dor, quando ele vai perguntar mais ou menos como é que se pode imaginar o tempo da duração de um sofrimento. E os espíritos vão responder que é o tempo para que a pessoa se melhore. Então, aquela doença ou aquela aflição, aquela expiação, ela veio com um propósito. Quando esse propósito se cumpre, você está apto para ser curado. Então, fé mais tempo da dor. E essa fé, ela tem que ter por base o conhecimento. Não é algo místico, é algo que nos faz entender como Deus age, é algo que nos faz entender como que a doação fluídica ela pode se dar. Né? É algo que nos faz entender que todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, nós estamos praticando um mal. Infringir a lei de Deus é praticar um mal. Então, todas as vezes que a gente faz isso, para nós retornarmos para o nosso equilíbrio, nós iremos retornar ou por uma expiação ou pelo caminho do amor. Na maioria das vezes nós
não vamos pelo caminho do amor. Então vem o caminho da expiação, que pode ser uma doença, pode ser uma dor, né? Para que a gente retome o nosso caminhar. Então é importante que a gente entenda isso, porque até para a gente entender bem como que Kardec ele explicava a questão do pecado, né? A questão da punição. E não existe esse pecado e punição com esse sentido dessas palavras que nós estamos acostumados, usualmente, né? Mas sim, o pecado se caracteriza por nós termos infringido a lei de Deus. Então é algo que nós deliberadamente escolhemos fazer. E a lei de causa e efeito, ela não nos impede de tomarmos uma ação contrária à lei de Deus. A lei de causa e efeito, ela vai atuar depois. Então, depois que eu sair do meu caminho correto, para que eu possa voltar, a misericórdia de Deus, na sua infinita bondade conosco, ela vai nos dar uma possibilidade de voltar. Então, quando a gente vê uma doença, nós começamos a perceber que ela é um bem. Quando a gente vê uma aflição, a gente começa a perceber que ela é um bem, porque é ela que está nos trazendo de volta ao caminho que nós não deveríamos ter saído. Então, a fé nesses conceitos vai influenciar muito na possibilidade de nós sermos curados. E é importante que a gente comece a pensar nisso, né? Nessa diferenciação entre o bem e o mal. O que é o bem, o que é o mal. Porque, via de regra, nós achamos que uma doença é o mal. Mas quando nós vamos colocar esta ótica que a doutrina espírita nos dá, nós percebemos que a doença é um bem. Porque é ela que está nos dando a possibilidade de retomarmos o caminho correto. Se não fosse ela, aí sim seria um mal nós cometermos um erro e não termos possibilidade de retornar. Então Deus, misericordioso, ele nos dá a possibilidade de retornarmos. Como falamos, que pode ser pelo caminho do amor. Pode ser que eu escolha fazer o bem. Então, se eu faço o bem, eu consigo me recuperar da minha falta. Mas, na maioria das vezes, nós não escolhemos esse caminho. E quando Deus percebe que nós não escolhemos esse caminho, Ele, para nos ajudar, Ele nos dá a possibilidade de voltarmos ao caminho correto, nos dando a dor, nos dando a aflição, nos dando a doença. Essa visão, ela é extremamente importante para que a gente possa promover a resignação dinâmica quando estamos lidando com as nossas aflições, né? Então, essa fé que cura, como disse Jesus. É uma fé que dá permissão para a cura. É uma fé que permite que se estabeleça uma sintonia entre o doador de fluidos e o receptor de fluidos. É uma fé que atrai fluidos. E isso é importante a gente compreender, né? Até no processo dentro da casa espírita, quando nós temos a possibilidade de receber o passe, né? Como que é importante a nossa postura mental para podermos ser aquela bomba que vai atrair os fluidos, né? Ou agora, mais importante ainda, nesse momento em que estamos nos reunindo virtualmente, mas que os benefícios estão sendo trazidos para nós da mesma forma, os fluidos chegam até nós dentro da nossa casa, né, através das irradiações, mas no processo de irradiação, esta fé ela se torna ainda mais importante para que eu aqui na minha casa possa, no momento da oração, receber os fluidos emanados pelos espíritos. Eu preciso ser esta bomba de atração dos fluidos. Eu preciso colocar a minha vontade neste sentido, de poder atrair os fluidos, de poder sintonizar, de poder dar permissão. Então, se torna ainda mais importante no processo de irradiação essa fé que cura. Ora, entrando no quinto objetivo, que é nós pensarmos no porquê de nós estarmos doentes, já introduzimos, né? Falando sobre a possibilidade que a doença nos dá de retomarmos o caminho. E a gente se pergunta se ficar curado daquela doença é a solução, né? Porque nós estamos
com uma doença no corpo físico. Todos nós queremos ser curados, e é lícito que a gente queira ser curado. Mas é importante que, se a cura não chegar, a gente consiga compreender o porquê. Muitas vezes, dar a cura não é o melhor para nós. Porque quando nós estamos dentro da doença, nós modificamos maneira de enxergar a vida. Nós passamos a olhar para a dor do outro como não olhávamos antes. Então tudo vem sendo feito por Deus para nos possibilitar melhorarmos no nosso caminho evolutivo. Ora, na Revista Espírita de julho de 1865, Allan Kardec apresenta um caso, no título Questões e Problemas. Ele vai vai narrar sobre um rapaz cego há 12 anos, que tinha sido recolhido por um espírita devotado, como ele registra, né? Empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois que os espíritos já haviam dito que a cura era possível ser feita. Mas o rapaz, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem mesmo um lugar para morar e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, diz Kardec, dando provas do pior caráter. Então, São Luís, o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é consultado. E São Luís vai dizer assim: esse jovem é punido por onde pecou e suporta a pena de sua má conduta. Sua enfermidade não é incurável. Uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento, perseverança, certamente teria êxito. No estado em que se encontra, a ação magnética será impotente, enquanto não se desembaraçar por sua vontade e sua melhoria desses fluidos perniciosos. Então compreendamos aí como que às vezes a gente vai à casa espírita tomar passe e a gente está numa postura mental, moral, tal, que nós não permitimos que a ação magnética seja eficiente e eficaz em nosso favor. São Luís continua: é, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Só um retorno sério sobre si mesmo poderá tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador. Então vejam que essa é a fé que cura. Então, se aquele que vai receber os fluidos não está numa postura moral adequada, ele impossibilita que o outro que tem possibilidade de doar faça essa doação de maneira eficiente. São Luís conclui: ele não está sob a ação de uma obsessão. É sua natureza que é amar. Perverteu-se no meio onde viveu. E por aí vai. Então, como que a nossa disposição, né, de lutarmos contra as nossas más inclinações, de trabalharmos diariamente para nos melhorarmos, praticarmos o bem, como que isso ajuda na nossa possibilidade de receber, né? Sempre lembrando que o tempo da dor é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Isso é importante que fique bem claro. Outro exemplo, a respeito também dessa situação de que a cura não é a solução, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, né, item 20. Uma comunicação do Espírito Vianney, cura d'Arnes, dada em Paris, no ano de 1863. Kardec deu como subtítulo: Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Quando uma moça é levada até esse espírito para que ela seja curada da sua cegueira. Vejam o trecho que destacamos, que Vianney vai registrar. Ele diz assim: ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Ou seja, não tinha chegado ainda o tempo de Deus. Dizei do fundo do coração, diz Vianney: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Aí está o objetivo da doença: curar a alma enferma antes do corpo. Continua Vianney: os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte.
conclui Vianney, espera e tem ânimo. Então isso serve para nós, para enfrentarmos as nossas doenças, não só as nossas doenças, mas as nossas aflições, de uma maneira geral. Espera e tem ânimo, é o que diz Vianney. E aproveite, e tire proveito dessa aflição, tire proveito dessa doença, porque essas aflições, elas promovem evolução, né? A gente vê aí pessoas passando, às vezes, por situações extremamente difíceis, de provas extremamente difíceis, e como que isso faz diferença na sua vida, porque a partir dessa provação, ela passa a agir completamente diferente, né? Então, entendermos que as doenças, as aflições, a dor, não são o mal. Em verdade, são o bem. E entrando agora, então, no último ponto dos nossos objetivos, que é colocarmos a lente do simbolismo, é ampliar, né, essa reflexão, e diríamos que esse é o ponto mais importante que deixamos para o fim. É quando nós colocamos a lente do simbolismo e vamos ver a nossa cegueira espiritual. Essa é a questão que Emmanuel, inclusive, se refere lá na página que lemos no início. E Jesus se utilizou muitas vezes dessa cegueira espiritual para falar, usando a cegueira como um simbolismo para mostrar que, em verdade, é a cegueira espiritual, né? Por exemplo, em Mateus 15, versículo 14, Jesus diz: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então, Jesus aqui não estava falando da cegueira física, estava falando da cegueira espiritual, né? Em João, capítulo 9, versículos 39 até o 41, João registra: então disse Jesus, para um discernimento é que vinha este mundo. Para os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Ora, é Jesus confundindo a nossa mente, né? E usando aí a cegueira nesse simbolismo. Ele veio para que os que não estão vendo passem a ver, e os que estão vendo tornem-se cegos, né? E os fariseus, certamente confusos com isso, eles perguntaram para Jesus nessa mesma passagem: Senhor, acaso nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas vocês dizem: nós vemos, e aí o vosso pecado permanece. É Jesus falando do conhecimento das leis de Deus, do entendimento das leis de Deus, que quanto mais nós temos esse conhecimento, mais nós temos responsabilidades. Então, quando nós cometemos equívocos, quando nós infringimos essas leis, tendo conhecimento delas, nós estamos errando, nós estamos cometendo o chamado pecado, como falamos, né? Que é a infração à lei de Deus. E quando nós não temos esse conhecimento, estamos ainda ignorando essa lei, nós não teríamos cometido o erro, não teríamos cometido o pecado. É isso que Jesus está falando para os fariseus, né? Então, ele veio com as suas lições fazer com que aqueles que não conheciam as lições, que não conheciam as leis de Deus, passem a conhecer. E aqueles que se dizem conhecer, mas agem com hipocrisia, tornem-se cegos. Ou seja, percebam que tudo aquilo que eles fazem é ineficaz, não atinge ao objetivo da vida, né? Então, é nesse sentido que Jesus coloca a gente para pensar. Ora, então a gente percebe que nós temos sintomas da nossa cegueira espiritual, né? O principal sintoma é quando a gente se entrega ao materialismo, ao imediatismo, né? Ao hedonismo, ao narcisismo. É quando nós tratamos as questões espirituais com ironia, né? Quando nós nos colocamos em rebeldia diante das aflições que aparecem na nossa vida, queremos agir com violência, né? Com impaciência, com queixas, com lamentação, com vitimização. Então, essa é a cegueira. Com desculpismo, né? Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é do outro. Tudo isso é cegueira espiritual, né? Passamos a querer viver
num mundo de fantasias. Passamos a querer ter milagres, que alguém faça um milagre, coloque a mão na minha cabeça e resolva o meu problema. Tudo isso é cegueira espiritual. Queremos ser protegidos, queremos ser privilegiados por Deus, ou pelo médium, ou pelo padre, ou pelo pastor. Isso tudo, meus amigos, é cegueira espiritual. Quando nós nos deixamos dominar pelo apego à matéria. Quando nós demonstramos essa imaturidade emocional. Quando nós nutrimos preconceitos. Então vejam como que a gente pode identificar a nossa cegueira espiritual. O vilão da cegueira espiritual é o interesse pessoal. É a escravidão à matéria. Por isso que o Espiritismo vem, e Kardec diz que o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. O Espiritismo vem para nos despertar dessa ilusão material, para nós acordarmos. E Emmanuel, lá na página que lemos no início, ele vai falar dessa cegueira espiritual. Ele vai falar de diversas cegueiras espirituais. Ele vai exemplificar. Né? Então ele vai falar da usura, ele vai falar do egoísmo, vai falar do orgulho, vai falar dos vícios, da preguiça, da tristeza nociva, porque existe a tristeza em níveis adequados, que ela é positiva, mas ele está falando da tristeza nociva, da descrença, e por aí vai. Então vejam como que nós temos como mergulhar dentro de nós e diagnosticarmos se nós temos a cegueira espiritual. Certamente vamos encontrá-la dentro de nós, e assim nós temos mais possibilidades de buscarmos os medicamentos para podermos nos curar, porque essa cegueira só tem uma pessoa que pode curar a gente, nós mesmos. Essa cegueira o Cristo não pode curar, mesmo que o Cristo viesse aqui, ele não pode nos curar da nossa cegueira espiritual. Só há uma pessoa, que somos nós mesmos, que podemos curar. E como que nós podemos nos curar da cegueira espiritual? É para onde agora vamos levar a nossa reflexão. A começar por entender o papel da dor. A começar por entender o que é bem e o que é mal. E a gente se confunde no que é bem e o que é mal. Quando a gente entende que aquilo que a gente achava que é um mal, como uma doença, é um bem, que aquilo que a gente achava que é um mal, como uma dor, é o bem, a gente passa a mudar o nosso olhar sobre a vida. Nós passamos a mudar as nossas atitudes, nós passamos a encarar esses fatos de uma forma diferente. Nós passamos a tomar a rédea do nosso destino, entendemos que somos nós que temos que caminhar, somos nós que temos que fazer acontecer. Então, esses são medicamentos para nos curar da cegueira espiritual. Quando nós compreendemos que nós precisamos estudar, porque o conhecimento ele vai nos trazer novas informações, que vão nos trazer novas convicções, que vão nos fazer mudar hábitos. Então é preciso que a gente conheça o pensamento de Allan Kardec, é preciso que a gente conheça as lições do Cristo e faça reflexões sobre ela com disciplina, com perseverança. Não é olhar uma coisa e depois, daqui a 2 meses, eu volto. Não. É disciplinadamente, perseverantemente, nós vamos encontrando novas informações que vão mudar a nossa vida, que vão despertar a nossa consciência. Esse é um movimento que nós temos que fazer, e esta é a cura real. Esta é a cura da alma, meus amigos. Esta é a cura da cegueira espiritual, que é aquela que nos caracteriza. Então, é a cura que nos vai fazer enxergar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É essa verdade que vai nos libertar de quê? Vai nos libertar dos pecados. Vai nos fazer que a gente não saia mais dessa órbita divina, que a gente continue no caminho que leva a Deus. Não vai permitir mais que a gente se desvie. Então o conhecimento da verdade liberta das dores, liberta das aflições, liberta das doenças. É importante a gente entender que essa verdade ela vem sendo revelada para nós de maneira didática.
de maneira adequada para que a gente possa compreender. No Livro dos Espíritos, na questão de número 627, Allan Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos respondem: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Ou seja, há uma pedagogia, há um método adequado para trazer lições. Faz-se agora necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, e é isso que o Espiritismo está fazendo conosco. E os Espíritos dizem: a nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos. Eles estão vindo para nos curar da nossa cegueira espiritual. Abrir os olhos, não como Jesus abriu os olhos daqueles 2 cegos na casa de Pedro, mas abrir os olhos da alma, fazer com que a gente passe a entender a vida de uma maneira diferente. Os Espíritos ainda continuam desmascarando os hipócritas, ou seja, fazendo com aqueles que dizem que veem e não vejam, como Cristo falou, que aqueles que vestem a capa da virtude e da religião. Só tem a capa, meus amigos. Então é preciso que a gente compreenda isso de uma vez por todas, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos vão falar dessa pedagogia divina. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, agora é o momento que nós temos condições de entender que a dor, que a doença é um bem e não é um mal. Se falasse isso para nós, talvez lá atrás, nós não teríamos condições de compreender. Se isso está vindo para a gente agora, é porque agora nós estamos prontos, meus amigos. Mas é preciso que a gente dedique parte do nosso tempo a nos curarmos dessa cegueira espiritual, né? A formarmos com os conceitos, com os ensinos que a doutrina espírita nos apresenta, um código moral. Com as lições do Cristo, esse código moral que vai nos fazer ter uma visão diferente sobre os temas da vida, né? Vai nos fazer encarar a corrupção de forma diferente, vai nos possibilitar compreendermos as diversas expressões de sexualidade, vai nos fazer afastar de nós qualquer tipo de preconceito, de violência, vai nos fazer viver dentro das lições do Cristo, que são as mesmas que a doutrina espírita. Vai nos trazer a verdade libertadora. A verdade que vem na contramão do materialismo. E isso é importante que a gente consiga compreender. Então, nós somos privilegiados porque estamos tendo contato com essa verdade de forma cristalina, sem véus, sem alegorias, de maneira clara. Não há como mais nós dizermos que não entendemos. Nós podemos ter hoje um contato lúcido com o Espiritismo, um contato consciente com o Espiritismo. Mas a gente precisa se livrar dessas amarras salvacionistas que nós trazemos ao longo da nossa história, de achar que alguém vai nos salvar, de que alguém vai nos curar dessa cegueira espiritual, que não vai. Enquanto a gente não entender isso, nós não estaremos tendo um contato com o Espiritismo de forma lúcida e consciente. Nós não estaremos ainda entendendo o sentido da vida, o significado da vida. Nós não teremos ainda a possibilidade de romper com o egoísmo, com paixões inferiores, meus amigos. Só esse entendimento vai nos dar essa possibilidade de passarmos a buscar ideais, metas superiores, de passarmos a pensar na vida espiritual, de passarmos a valorizar aquilo que o Cristo nos disse sobre os tesouros que os ladrões não podem roubar. E essa maneira de viver, ela nos traz alegria. Essa maneira de viver, ela vai nos trazendo felicidade, meus amigos. Nós paramos de nos queixar, paramos de nos lamentar e passamos a nos sentir mais felizes, intimamente mais preenchidos, porque estamos recebendo o alimento espiritual.
né? Vamos descobrindo que quanto mais o bem eu faço, mais feliz eu sou. Que quanto mais eu sigo as leis de Deus, mais feliz eu sou. Então, esse contato lúcido com a doutrina espírita é que vai nos fazer pessoas mais felizes. E tudo isso tem essa base dessa fé que Jesus falou lá. Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? E nós temos que nos perguntar, e nós acreditamos que a doutrina espírita é capaz de nos levar a termos possibilidade de nos curarmos da cegueira espiritual? É essa fé que vai dar essa base, que quando nós temos essa fé construída sobre o conhecimento, ela é inabalável, como disse Allan Kardec, lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. E se nós construirmos essa fé desta forma, ela vai encarar a razão, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar possibilidades de nós nos curarmos dessa cegueira, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magnífica que Allan Kardec nos apresentou, tem o remédio que nós precisamos para nos curarmos dessa cegueira, né? É muito bonita uma mensagem que tem do Espírito de Verdade, de Jesus, lá na Revista Espírita de dezembro de 1864, quando estava sendo publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Verdade vai dizer assim: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens. Percebam, meus amigos, esta palavra foi esquecida. E a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão. Por isso que a doutrina espírita veio, né? Então, a doutrina espírita vem para fazer que esse grão possa dar frutos. Vem a reavivar tudo aquilo que o Cristo já tinha entendido, que nós esquecemos, que nós desvirtuamos. E por isso estamos tendo aflições, estamos tendo dores, né? O Espírito de Verdade vai concluir dizendo o seguinte: provas e expiações. Eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que os esperam no mundo dos espíritos. Vejam, meus amigos, quanta lição nesse pequeno parágrafo, né? Em passarmos a entender as nossas provas e expiações como possibilidade para nós crescermos espiritualmente, para nós dominarmos a matéria e não sermos dominados por ela. Conclui o Espírito de Verdade: abençoai vossos sofrimentos. Presta atenção. Abençoai vossos sofrimentos. É o que diz Jesus, é o que diz o Espírito de Verdade. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Só essas duas frases. Se nós levarmos hoje só essas duas frases, nós já teremos dado um grande passo. Abençoai vossos sofrimentos. A dor, a aflição, a doença é um bem, não é um mal. Agradecei a Deus, porque Ele está dando o meio de você retornar para a órbita divina, retornar para o caminho que leva a Ele, retornar para a estrada que nós nos desviamos. Então, a dor, a aflição, ela é o bem, ela não é o mal. E concluindo as nossas reflexões, vamos lembrar de uma passagem que está narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos 13 até o 35, que vai simbolizar muito o nosso estado. Mateus narra que após a crucificação de Jesus, 2 discípulos viajaram para a aldeia de Emaús. E eles estavam tristes, aborrecidos, magoados.
inconformados com a morte de Jesus. Mas, ao meio do caminho, surgiu um viajante que eles aparentemente não conheciam. E esse viajante se compadeceu com aquela dor daqueles dois homens. Perguntou, mas por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo? E os homens ficaram até aborrecidos e responderam, mas como você me faz uma pergunta dessa? Você não está sabendo? Você é um peregrino aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? E aquele viajante disse, não, o que está acontecendo? E eles respondem, ora, Jesus, o Messias que veio para nos salvar, o Messias que veio para nos indicar caminhos, ele foi crucificado, ele morreu, acabou a nossa possibilidade. E aquele viajante começou a trazer explicações lógicas com base na interpretação dos textos sagrados que aqueles homens conheciam. E aquilo foi alentando o coração daqueles homens no caminho. Eles foram, pouco a pouco, se acalmando, tornando-se mais confiantes, porque aquele viajante estava trazendo argumentos, que eles conheciam esses argumentos, que lhe faziam acreditar na vida futura, que lhe faziam acreditar que o Cristo continuava vivo, e assim ele foi fazendo um atendimento fraterno com aqueles dois homens. E quando chegaram, então, finalmente em Emaús, aqueles homens, agradecidos por aquele viajante que veio para consolá-los, para acalmar o coração deles, né, convidou, então, para que ele fizesse a refeição com eles. Então o homem aceitou o convite. E quando aquele peregrino abençoou o pão e repartiu o pão entre eles, aí então a cegueira daqueles dois homens que estavam ao longo do caminho foi-se embora e eles identificaram que eles estavam o tempo todo diante do Cristo. Era o Cristo que estava ali lhes consolando. E assim também somos nós na nossa estrada de Emaús, que é uma jornada de construção da fé. Nós estamos encontrando aflições, dores, doenças. E o Cristo está nos acompanhando através das suas lições, através da doutrina espírita, e está nos trazendo argumentos lógicos para acalmar nosso coração, para construir essa fé, para construir esse caminho de ascensão espiritual que vai nos possibilitar entendermos a dor, entendermos o que as provas, as expiações, as doenças vieram fazer na nossa vida, vai nos possibilitar enfrentarmos esse momento atual que estamos passando de pandemia com mais fortalecimento, com o entendimento de que tudo está vindo para o bem. Não há nada que não venha para o bem. Tudo que é permitido por Deus vem para o bem. Nós nos desviando do caminho, na nossa forma de lidarmos com a natureza, na nossa forma de lidarmos com o próximo, fizemos com que chegasse esse momento difícil. É a nossa estrada de Emaús. Mas nós temos todas as possibilidades de encontrarmos no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, as lições que haverão de acalmar nossos corações e fazer com que possamos passar por esse momento que vai terminar de forma mais alegre, mais confiante, mais otimista, na certeza de que Jesus está caminhando lado a lado conosco, conforme caminhou com aqueles dois discípulos. Nós agradecemos muito a atenção de todos, que Jesus possa nos abençoar neste momento em que nos reunimos virtualmente para refletirmos. E vamos então encerrar fazendo uma prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que aqui estão ao nosso lado, nos inspirando, abrindo os nossos olhos, cuidando da nossa cegueira, a nos mostrar novas possibilidades de vivermos a vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos amigos espirituais do Grupo Espírita Caminho da Luz, que estão aqui nos sustentando, fazendo com que nós tenhamos mais possibilidades de encontrarmos novas estradas, novas sendas que nos levem à felicidade.
Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor possa chegar até cada lar que agora nos ouve, possa envolver a todos os familiares, possa trazer a paz, possa trazer a compreensão, o otimismo e a esperança de que tudo vai passar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos. Muito obrigado, amigos. Muita paz a todos. Muita paz.